No episódio de hoje do canal Torque, você vai entender tudo sobre essas banheiras. Sim, meus amigos, vamos mergulhar na história dos carros fúnebres e você vai entender que eles passaram de carros amaldiçoados a desejos de colecionadores. Não apenas isso, mas também você vai descobrir um segredo guardado durante anos pelas montadoras. Tudo começou no início do século XX, brother. De carruagens para banheiras. Sim, meus amigos, antigamente os veículos fúnebres eram carruagens e quanto mais cavalos você tinha puxando, mais rico você era, certo? Mas aí os primeiros eram motores elétricos, pode acreditar nisso. Eram carros fúnebres elétricos, mas eles não tinham autonomia, não aguentavam peso e logo foram substituídos pelos carros a combustão. Na década de 20, os carros a combustão já eram mais evoluídos, menos barulhentos, mais econômicos. Foi nos anos 50 que tudo decolou. Empresas como a Mille Meteor e a Superior Coach compravam Cadillacs, certo? E também Lincolns, direto das fabricantes, levavam para suas oficinas e alongavam o chassi, construiu toda essa estrutura com muito conforto e luxo, certo? Para a sua última jornada. Brother, olha só, mas existia um segredo por trás desses carros e essas empresas guardaram o segredo por anos por causa da concorrência. Sim, meus amigos, esse carro era todo reforçado, o chassi. Era criada uma nova estrutura para aguentar tanto peso, então eles criavam um reforço de chassi em formato de X. Só que isso foi descoberto entre os mecânicos e customizadores, certo? E preparadores, nos anos 80. Sim, meus amigos, finalzinho dos anos 70 para os anos 80, eles descobriram essa história do reforço de chassi e colocaram isso em carros de competição. E não só isso, os motores também eram modificados. Brother, é simples, era um V8 gigantesco, certo? Indestrutível, uma carroceria enorme, toda reforçada. Detalhe, Lincolns, Cadillacs, naquela época, eram feitos, eles tinham chassi de longarina, como as caminhonetes de hoje, as caminhonetes raiz de hoje, certo? Isso garantia mais estrutura, mais reforço, certo? Então eram carros extremamente confiáveis. Então eles sempre optavam por Cadillacs e Lincolns. Esses carros eram tão bem projetados, tão bem construídos, certo? Que os japoneses pegaram como inspiração e também todo o Reino Unido. Cada país desse tinha uma perspectiva, uma visão diferente, mas sempre inspirado nos carros americanos, certo? No Brasil, era algo completamente diferente. Nossas estradas eram ruins, nosso combustível era ruim e a saída foi usar caminhonetes. Sim, meus amigos, no começo era veraneio, era picape Willys e também a F100, certo? Essas caminhonetes eram modificadas para se tornar carros fúnebres, certo? E até hoje essa história de caminhonetes ainda se aplica, certo? Hoje são Hilux e S10, mas nem sempre foi assim não, brother, certo? Na década de 70 e 80 eles usavam muito também Landau e Caravan, certo? Na década de 90 eles passaram a usar Santana Quantum, passaram a usar Ford Royale, certo? Porque o custo era menor, né? Eles não tinham que modificar muito, né? Rebatia os bancos ali e cabia o passageiro tranquilamente na parte de trás. Mas olha só, hoje esses carros são desejados por colecionadores, mas nem sempre foi assim, brother. Nos anos 80, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, esses carros eram destruídos. Sim, meus amigos, eles eram cortados no machado e vendidos no quilo. Todo mundo acreditava que esses carros tinham uma maldição, que quem levasse um carro desse para a garagem, a família seria amaldiçoada e um dos membros da família poderia morrer. Mas tudo mudou no final dos anos 80 por causa do cinema. Sim, meus amigos, o filme Caça-Fantasma mudou tudo isso. Se você não lembra, o Ecto 1, essa banheira do Caça-Fantasma, é um carro fúnebre fabricado pela Mille Meteor. Por causa desse filme, muitos colecionadores começaram a olhar para esses carros de forma diferente. E em 2000, os preços desses carros eram caríssimos em leilões, certo? Eram mais caros do que Ferraris, para você ter ideia.
Todo mundo queria ter uma banheira dessa dentro da sua garagem, dentro da sua coleção. E no Brasil não foi diferente não, brother. Colecionadores começaram a correr atrás de velhas caravans fúnebres, certo? E o mais desejado de todos eles, sem dúvida nenhuma, era o Galaxy e o Landau convertido para carro fúnebre. Olha o tamanho dessa banheira, certo? Esses carros são disputados a tapa, brother, hoje em dia por colecionadores, muito difíceis de achar, porque infelizmente, por causa de uma ideia diferente, por causa do medo ou por causa de uma lenda urbana, esses carros eram picotados no machado. Me diz aí, qual dessas banheiras você queria dar uma volta? Calma, 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 tô falando dirigindo, nada de ir no banco de trás, certo? Qual dessas banheiras aí você mais curtiu, mais achou legal e qual dessas você levaria para casa, certo? Deixe nos comentários aí, brother. E se você chegou aqui, senta o dedo no like e ajuda esse magrelo a comprar uma caravan com um buraco no piso. Fica ligado no canal Torque.